Viver de renda, ganhar dividendos, investir em fundos imobiliários, tudo isso eu vou te falar nesse vídeo aqui de hoje, porque eu separei esse tempo aqui para responder as principais dúvidas que vocês sempre me enviam. Então vocês escrevem lá, fazem as perguntas nos comentários dos vídeos anteriores e aí eu trago as respostas sempre em vídeos novos. Então me ajuda muito se você colocar a sua dúvida aí sempre nos comentários, tá? Serve para eu produzir novos conteúdos para te ajudar. Então tenho certeza que você vai gostar muito do vídeo de hoje, desde perguntas mais simples sobre fundos imobiliários, dividendos, até algumas perguntas bem avançadas, um pouquinho mais técnicas. A gente vai chegar a muitas conclusões de investimentos hoje, beleza? Então vamos lá! A primeira pergunta aqui na tela, então, enviada pelo Fábio. Ele perguntou o seguinte, ó, uma vez que escolhemos viver de renda, o que poderia acontecer se investíssemos somente em um fundo imobiliário? Então, já gostei muito da pergunta aqui. Quando decidimos viver de renda, né? Realmente é uma decisão, é um caminho que a gente segue e você que está aqui acompanhando o canal, tenho certeza que já está começando essa jornada ou já está lá na frente, né? Então, parabéns por ser um investidor. Agora, qual que seria o problema de investir tudo em um fundo imobiliário só? É o risco, né? É o risco desse único fundo ter algum problema e aí o seu patrimônio cair, né? Então pensa comigo, sei lá, você investiu em um fundo imobiliário que tem 5 imóveis. Digamos que um desses 5 imóveis tem algum problema, o inquilino sai, fica vago. Aí o que acontece? 20%, né, do seu patrimônio como um todo está em perigo. Então quando você não diversifica, você fica apenas em um fundo imobiliário, o seu risco eleva muito. Tá bom? Então, qual que é a solução? Você, dentro dos fundos imobiliários, não vai escolher um só, vai escolher, sei lá, 5, 6, 10 fundos e também não vai investir todo o seu patrimônio, todo o seu dinheiro apenas em fundos imobiliários, tá? Você vai diversificar em outros setores. Então, renda fixa, também investimentos no exterior, ações. Esse é o segredo do investidor, diversificar, porque assim o seu risco diminui muito e o seu potencial de ganho cresce. Agora a pergunta do Edmilson, uma pergunta sobre 5 anos investindo em fundos imobiliários, tá? Qual seria o risco desse fundo entrar em falência e eu perder todo o meu dinheiro, tá? Então eu trouxe essa pergunta aqui para acalmar todo mundo. Pensa comigo o seguinte, mercado imobiliário como um todo, né? A casa que você mora, o escritório que você trabalha, de repente você já tem uma casa e você vive do aluguel, você tem um inquilino que paga o aluguel e esse dinheiro entra na sua conta, né? O investimento em imóveis no Brasil, ele é muito tradicional. Então pensa comigo, qual que é o risco desse imóvel que você mora, trabalha ou tem como aluguel? Qual que é o risco dele ir à falência? É um risco minúsculo, né? Praticamente ridículo, né? Qual que seria um grande risco aqui? Na verdade, o maior risco é se você não conseguir alugar esse imóvel para ninguém, tá? Se ele ficar vago, porque aí não entra o dinheiro. Agora, esse imóvel não valer nada, eu acho que é um risco que praticamente não existe, né? Mesmo se cair um raio em cima desse imóvel e demolir ele, você tem o seguro, né, desse imóvel. Outra coisa, você ainda tem o terreno ainda tem valor, tá? E esse risco ele diminui muito mais ainda quando a gente fala dos fundos imobiliários, porque cada fundo tem vários imóveis na carteira dele e tem uma diligência ali muito grande. Eles não vão escolher um imóvel ruim, que seja mal localizado ou tenha um problema regional ali, ou mesmo um problema na gestão desses inquilinos. A gente diminui muito o risco quando a gente investe em fundos imobiliários. Então, o risco de falência aí é praticamente nulo. Agora uma pergunta da Leila, falando que gostou muito dos conteúdos que eu produzi, mas ela gostaria de uma lista de datas que se pagam os dividendos, né? Então, assim, os fundos imobiliários, eles pagam todos os meses, tá? Então, provavelmente, se você comprar até o dia 30 desse mês, o dividendo do mês seguinte você recebe. A maioria deles paga lá por volta do dia 15. Okay? Agora, quando a gente fala das ações, as ações boas pagadoras de dividendos, também é bastante interessante dentro dessa carteira, desse portfólio de investidor. O que acontece? Um fundo imobiliário, ele representa imóveis, certo? E aí ele tem essa tendência de pagar todos os meses. Só que aqui a gente está falando de mercado imobiliário. Não tem uma tendência tão grande de valorização dessa cota e também de desvalorização. É um investimento mais estável. Agora, quando a gente fala das ações, elas representam empresas e elas também pagam esses dividendos, só que não são mensais, né? Pouquíssimas empresas pagam dividendos todos os meses, mas vão pagar, de repente, 3 vezes ao ano, 2 vezes ao ano,
uma vez ao ano e também é um investimento bem interessante, porque além desse dividendo que cai na sua conta, tem um potencial maior de valorização dessa ação. Por quê? São empresas, não é mercado imobiliário. Aqui a gente está falando de vários setores, tá? Como, por exemplo, setor financeiro paga muito dividendo, setor de telecomunicações, setor de energia elétrica, ou seja, esses setores onde a gente precisa muito desses serviços, né? Quanto mais essencial é um serviço, maior vai ser a previsibilidade de lucro dessa empresa e maior vai ser o dividendo que ela paga, tá? Agora, para você saber quais são as datas que as empresas pagam os dividendos, eu deixo aqui um convite para você fazer o download desse material que a Levante faz todos os meses, tá? Vou até colocar aí na tela para você ver, que eles chamam de agenda de dividendos, tá? Então, por exemplo, nesse mês aqui que a gente está gravando esse vídeo, a maior pagadora esse mês vai ser a Telefônica Vivo, né? Ela vai pagar 94 centavos aqui em um dividendo e 71 num outro dividendo, tá? Aqui a diferença é o quê? É a data de quem tem essa ação para ganhar esse dividendo. Então, quem tem as ações Vivo, Vivit 3, quem tinha, né, na verdade, até dia 28/12 de 2020 vai ganhar esses 71 centavos. Também vai ganhar esse outro, porque a data limite desse outro dividendo que ela vai pagar é dia 15/4. Então, quem tinha em dezembro de 2020 vai ganhar esses dois dividendos. Quem comprou lá em abril de 2021 só vai ganhar esse outro aqui, esse 94 centavos, e esses dividendos vão cair então no dia 5/10, 5 de outubro, tá bom? Então, se juntar os dois aqui, vai dar mais ou menos R$1,07, R$1,7, né, na verdade. E então, isso deve estar dando mais ou menos uns 4% de dividend yield só nesse pagamento. Pode ser que essa empresa pague mais vezes. Então, a estratégia de pensar em dividendos também em ações é bem interessante. Então, faça esse convite, link na descrição, porque esse material ele é gratuito e a partir do momento que você entra nessa lista aqui da Levante, todos os meses eles vão te enviar quais são as empresas que vão pagar naquele mês. Então, você consegue fazer aí um controle, uma agenda de dividendos como você pediu. Agora, uma pergunta muito interessante do Hugo. Ela está bem grande, mas eu acho que vai ser bem legal, que vai ficar muito nítido aqui o jeito certo de investir, tá bom? Então, o que ele está dizendo? Ó, tem como eu saber qual seria o percentual de valorização das cotas anualmente? Então, volta para cá, a gente está falando aqui então de fundos imobiliários. Ele quer ter uma certa previsão de quanto que ele vai ganhar com a valorização ou desvalorização desses fundos imobiliários na bolsa. Não dá para prever o futuro, é óbvio, mas dá para a gente analisar o passado, ver uma grande média do que aconteceu e a gente vai fazer isso juntos, mas vamos continuar aqui a pergunta, por quê? Ele diz que é o seguinte, ele está num dilema para saber se vale mais a pena ele manter um imóvel que ele já tem alugado ou seria melhor vender esse imóvel e aplicar nos fundos imobiliários. A dúvida dele, então, é se a valorização das cotas de um fundo imobiliário seria maior ou equivalente a um imóvel. Já vamos fazer mais uma pausa aqui na pergunta. Então, provavelmente, tá? Provavelmente numa grande média, seja muito similar sim. Então, vamos pensar. Você tem um imóvel, você é o único dono desse imóvel, um imóvel só, tá? Sei lá, ele vale R$100 mil. Você aluga esse imóvel para alguém e ganha, né, esse rendimento do aluguel. E esse imóvel aqui, ele pode também valorizar ao longo dos anos, que é o que normalmente, né, acontece, certo? Agora, um fundo imobiliário funciona da mesma maneira. A única diferença é que você não é o único dono desse imóvel e você também não tem um só inquilino, né? É uma cesta, um conjunto de imóveis, certo? Mas vamos para o exemplo aqui na prática que você colocou. Eu vendi recentemente uma casa que em 8 anos valorizou quase 100%. Ele comprou a R$95 mil e vendeu mais ou menos a R$180 mil. E aí ele tem um outro imóvel que gira em torno de R$350 mil. Daí, acredita-se que nos mesmos 8 anos ele se valorizaria 100%. Vamos fazer uma pausa aqui, né? Não dá para você prever que o rendimento que você teve em um determinado imóvel vai continuar sendo nos próximos 8 anos, né? Então eu faço essa pausa aqui, porque se acredita-se que vai continuar rendendo 100% nos próximos 8 anos, não dá para você fazer essa afirmação, tá? Então já é algo preocupante você achar que sim, esse imóvel que você tem de 350 mil vai necessariamente valorizar no futuro. Vai depender muito o quê? Da qualidade desse imóvel e da localização dele, tá bom? Só que aqui, qual que seria o grande problema? Você só tem um imóvel que está suscetível a fatores positivos ou negativos dessa região, por exemplo. Quando você tem um fundo imobiliário, você está suscetível a várias regiões. Então, na média,
é mais seguro. Mas tudo bem, será que é mais rentável que você tem ou não? Vamos puxar aqui uma média histórica de rentabilidade do IFIX, aí a gente faz essa comparação. Então olha só, esse daqui é o gráfico do IFIX dos últimos 8 anos, como o exemplo que o nosso amigo deu aqui. Vamos ver qual foi a valorização do IFIX médio dos últimos 8 anos? Tá aqui, ó. 90,66%, tá? Então aqui no exemplo que a gente trouxe, nosso amigo falou que teve uma valorização de quase 100% naquele um imóvel que ele tinha. A média dos principais fundos imobiliários da nossa bolsa nos últimos 8 anos deu exatamente 90,66%. Então está muito próximo. Por quê? O mercado imobiliário ele costuma andar junto. Só que o risco de você ter um imóvel só é acontecer algum problema específico nele. Quando você tem uma cesta de fundos imobiliários, o seu risco fica muito menor. Mas você quer ver também? Esse exemplo, eu peguei um médio, né? Mas vamos ver um cenário muito positivo e muito negativo dos fundos imobiliários? Vamos pegar aqui, por exemplo, o HGLG 11, que é um fundo bem conhecido do setor de logística. Nos últimos 8 anos, vou traçar uma régua aqui, ele teve uma valorização de 216,95%. Ou seja, num cenário positivo, esse fundo imobiliário valorizou muito mais do que a casa que o nosso amigo teve. E você pode ver aqui que essa linha laranja aqui é a média do IFIX, ou seja, o HGLG foi muito melhor. Só que também poderia ter sido pior, né? Vou pegar aqui um exemplo de um outro fundo imobiliário, que é o XPCM11, que nesse mesmo período de 8 anos ele desvalorizou 23,77%. Então, olha só, né? A casa do nosso amigo valorizou 80%. Esse daqui caiu 23%, ou seja, teria sido um péssimo negócio ter investido nesse fundo imobiliário aqui. Mas, por outro lado, se ele tivesse investido no HGLG11, teria um lucro muito maior. Qual que é a conclusão, então? O IFIX é uma boa média, né? Não tem como prever. Pontualmente, o seu imóvel mesmo pode ser que ele valorize mais do que 100%. Pode ser que ele valorize 200%. Vai depender do local que ele está, vai depender da qualidade do imóvel, vai depender se pessoas querem comprar. Então, o que a gente consegue? Como a gente consegue prever o futuro? A gente tem que pensar numa grande média, tá? Então, na média, uma casa, essa única que você tem, tende a valorizar aproximadamente, né, muito próximo da média dos fundos imobiliários, tá? Porque é o mercado imobiliário como um todo. Aí a grande diferença é que nos fundos imobiliários você tem muito menos risco, não tem dor de cabeça com o inquilino, não precisa pensar em toda a parte de corretagem para vender, né? E você está muito mais diversificado em setores da economia diferente, como logística, por exemplo, fundos de papéis, lajes comerciais, etc. E mais ou menos nessa linha, a Marina também pergunta, né? Eu entendo que é bom quando o valor da cota cai, pois você consegue comprar mais barato. Sim, excelente. Porém, pensando em um futuro resgate, mesmo com dividendos mensais, até que ponto de queda vale mesmo manter as cotas? Meu medo é comprar, reinvestir os dividendos, o valor da cota cair e ficar com o dinheiro preso lá. Bom, então primeiro você não fica com o dinheiro preso nesse tipo de investimento, né, em fundos imobiliários. Por quê? Eles são negociados todos os dias na Bolsa de Valores. Então sempre vai ter liquidez. Pessoas querendo comprar e pessoas querendo vender. A única coisa é que vai ter que ser negociado o valor dessa cota, né? Quantas pessoas estão dispostas a pagar e quanto estão dispostas a vender. Então aqui o que a gente tem que trazer para esse ponto? Sempre pense nos imóveis que estão nesse fundo. Enquanto esses imóveis eles forem benquistos, eles forem queridos, tiverem pessoas interessadas neles, esse fundo sempre vai valer. E aí, quando a gente vê essas oscilações do mercado, que a gente vê esses pontos que eu costumo falar que está muito barato, né? Por quê? O imóvel continua sendo bom, só que aí por causa da perspectiva da taxa Selic, por causa da negociação e tudo mais, caiu a cotação na bolsa lá, aquele preço sobre o valor patrimonial. No meu ver, essa é a hora de você comprar bons imóveis pagando preço justo ou pagando um preço mais barato, por causa da oscilação do mercado. Mesma coisa se você for comprar um carro ou uma casa, você sempre vai tentar procurar aquele preço mais barato. De repente tem uma pessoa querendo vender um carro, se desfazer desse carro, e na verdade ele vale 30 mil reais, só que você vai comprar por 20, né? Então você fez um bom negócio. E aí muita gente, como o David aqui, está perguntando sobre imposto de renda, né? Por exemplo, eu só pago imposto de renda se eu vender os fundos imobiliários, ou tem que pagar esse imposto de renda toda vez, tá? Então aqui, para a gente deixar clara essa informação,
Os fundos imobiliários você pode ir comprando, tá? Sempre, tranquilamente. Quando chega aquela declaração anual, lá em abril mais ou menos, você precisa informar para a Receita todos os fundos que você comprou e todos os dividendos que você recebeu, tá? Então, uma vez por ano. Você só paga imposto de renda antecipadamente se você vender uma cota de fundo imobiliário com lucro. E também a gente tem bastante perguntas sobre esse investimento no exterior, né? Os fundos imobiliários americanos, né, conhecidos como REITs. A Agiva perguntando, eu queria saber como funciona o pagamento desses dividendos americanos e também sobre essa questão de tributação. Será que vale a pena investir lá nos Estados Unidos, mesmo com taxação dos dividendos de 30%? Então, galera, vale a pena sim, tá? Porque aqui a ideia é você se posicionar tanto em empresas quanto, então, ações ou fundos imobiliários americanos, se posicionar em moeda forte numa economia diferente. Então, a gente tem sempre que pensar o seguinte, eu vejo muito essa questão de pagar imposto de renda, tem esse certo trauma, né? Mas lembre-se sempre do seguinte, se você está tendo lucro, pagar o imposto de renda não é problema. O problema é não ter lucro. Então, assim, tô aqui nos investimentos nos Estados Unidos, comprei uma ação, aí, sei lá, do McDonald's, que me paga dividendo, né, todo ano. Poxa, mas aí a receita lá norte-americana vai comer 30% dos meus dividendos. Não tem problema. O importante é você botar dinheiro no bolso. Então, continua valendo a pena sim. Nessa parte dos dividendos dos REITs ou americanos, é a mesma coisa, tá? Que o brasileiro que eu expliquei aqui agora há pouco. Você declara uma vez, lá naquela declaração anual do imposto de renda, aqui no Brasil, tá? Não tem nada para declarar lá nos Estados Unidos não, tá bom? É tudo aqui no Brasil e é a mesma coisa. Então, se eu comprar uma ação do McDonald's ou comprar uma ação do Itaú, a minha declaração vai ser igual, tá bom? Sendo que lá, com esses investimentos norte-americanos, a gente tem uma isenção de até R$35 mil no mês. Ou seja, se você vender menos que R$35 mil em ações norte-americanas dentro de um mês, você não paga imposto de renda, tá? Você só vai pagar imposto de renda se você vender acima desse valor. Se não vender, é só essa declaração anual que eu já falei para vocês e é bem tranquilo, beleza? Então continue comentando aqui embaixo, deixe sempre as suas dúvidas que eu tô aqui para ajudar todo mundo, ok? Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo ao time.